Olá pessoal, eu sou a Maria Eduarda, estudante de medicina da Universidade Federal de Pelotas. E bom, no episódio 40 a gente conversou com o Dr. Michel Giorgio dos Santos Olalau, médico pediatra intensivista, mestre em saúde da criança e do adolescente. E agora no episódio 41 a gente vai ter a parte 2 dessa conversa sobre o papel do pediatra na sala de parto. Vamos lá, então. E seguindo, então, professor, uma coisa que a gente ouve falar bastante também é sobre o bebê que tomou água do parto. O que quer dizer isso? Esse é um termo que, assim, é um termo popular, né? Dentro do ponto de vista de termo médico, ele não é usado. Dá para entender quando uma pessoa que fala que bebeu água do parto, a pessoa que está falando isso provavelmente está se referindo a alguma dificuldade respiratória que o bebê tenha tido. Possivelmente, assim, o bebê possa ter eliminado o mecônio dentro da barriga, né? Evacuado dentro da barriga. E aí feito uma síndrome de aspiração meconial, né? Ter aspirado esse mecônio, esse líquido meconial, pode ter entrado para dentro do pulmão e ter feito né, a aspiração meconial. Essa é uma coisa que pode ter acontecido. Mas claro que às vezes as pessoas se referem, assim, bebeu água do parto, quando a criança teve uma pneumonia congênita, vamos dizer assim, ou teve alguma disfunção respiratória por algum motivo após o nascimento, né? Mas é isso. O termo beber água do parto, se tu for pensar o que na maioria das vezes quer dizer, é isso, síndrome de aspiração meconial, o bebê fez cocô dentro da barriga, aspirou aquele líquido que foi para o pulmão e gerou um processo inflamatório que normalmente é grave e leva o recém-nascido para dentro da UTI, né? Quais são os cuidados, então, que a mãe deve ter nas primeiras 24 horas depois do nascimento do bebê? Os primeiros 7 dias, na verdade, né, são os primeiros dias, vamos dizer assim, a primeira semana, eles são dias de bastante aprendizado, especialmente para as mães de primeira viagem, né, para os pais de primeira viagem. Os pais, durante a gestação, eles fantasiam muito as coisas, eles não têm uma visão real de como é que vai ser a coisa, como é que vai ser lidar com o bebê, né? Eles ficam fantasiando. E depois que o bebê nasce, aí sim, eles vão ter que enfrentar uma série de situações novas, né? De dificuldades. Então, enfim, eles vão ter que aprender a trocar uma fralda, vão ter que aprender a botar roupa no bebê, cuidar do umbigo, como dar o banho, vão ter que se acostumar com o comportamento do bebê, que pode ser um bebê extremamente sonolento e pode ter que ser acordado toda hora. Tá bem. Pode ser um bebê extremamente chorão. A mãe vai ter que aprender a dar de mamar, que tem uma técnica, né? Em parte ela é intuitiva, em parte ela depende de aprendizado, de uma técnica. Então, assim, primeiras 24 horas é tudo isso. É aprender esses cuidados, aprender como fazer esses cuidados e aprender a fazer, como amamentar. Então, às vezes, as coisas são muito fáceis. O bebê nasce bem, mama bem, não tem praticamente dificuldade, acorda, suga de forma vigorosa, não machuca para mamar. Às vezes corre tudo muito bem, às vezes não, às vezes o bebê não consegue pegar na mama, às vezes o bebê é muito sonolento, às vezes o bebê tem uma sucção fraca e a mãe e o médico e quem mais estiver tentando ajudar vão ter mais alguma dificuldade para fazer essa adaptação do bebê fora da barriga, essa adaptação ao mundo externo, né? E eu considero que a questão da amamentação seja uma das mais desafiadoras aí dos primeiros dias, das primeiras 24 horas e dos primeiros dias. E costumo dizer para as mães assim que quando a amamentação está muito bem, né, já de largada, assim, já no primeiro dia, que metade dos problemas estão resolvidos, né? Realmente, primeiros dias, o maior desafio é esse, é conseguir manter os bebês bem alimentados, aprender a técnica da amamentação, né? Esse é o maior desafio para as mães. Então, já que o senhor comentou sobre a amamentação, essa amamentação vai começar no hospital ou vai ser só em casa? A amamentação, de preferência, deve começar na primeira hora após o nascimento, né? Por isso que a gente evita tirar do contato pele a pele. Por isso que a gente evita de deixar longe da mãe logo após o nascimento, né? Eu sempre também digo para as mães, até de forma um pouco informal, que seria um pouco de sacanagem com a mãe, que ficou, vamos dizer assim, 8, 9 meses com a criança na barriga, e aí no momento em que nasce, a gente pegar o bebê e levar para ficar longe dela. Ninguém mais do que ela está querendo ficar com o bebê.
Então, aquele momento em que nasce é o momento de deixar com a mãe e já aproveitar para tentar botar para mamar. Alguns bebês não vão querer, não vão conseguir, não vão estar conseguindo pegar, não, enfim, vão ter alguma dificuldade. Mas boa parte dos bebês já começam a amamentação ali na primeira hora, na segunda hora, né? Então, o ideal é já começar ali mesmo. É muito bom quando, como eu te falei ali anteriormente, é muito bom quando já de início a amamentação vai muito bem. A mãe fica tranquila, o pediatra fica tranquilo, a família fica tranquila, todo mundo fica tranquilo. Mas eu acho também importante, e eu sempre falo para as mães que estão tendo alguma dificuldade, eu acho importante também passar tranquilidade para as mães quando um bebê saudável está tendo alguma dificuldade, pode ter um comportamento mais sonolento ou está tendo alguma dificuldade na pega, tá? Dar alguma tranquilidade para essas mães e para os familiares, porque aquele bebê que não está mamando, a tendência é que as pessoas fiquem muito ansiosas. E uma coisa que eu costumo dizer é que a diferença de ingesta daquele bebê que passa o dia grudado na mama, né? Nas primeiras 24, vamos dizer que nas primeiras 24, 48 horas, a diferença de ingesta daquele bebê que mama muito e aquele bebê que mama pouco, fica pouco tempo na mama, a diferença de volume ingerido não é muito grande. Porque o volume de leite produzido pela mãe não é muito grande no início, é um volume pequeno, é um volume de colostro que tem ali, né, naquelas primeiras 24, 48, 72 horas. Depois dessas 48, 72 horas é que a mãe realmente vai ter uma E produção existe maior alguma de leite. contraindicação? Para amamentação? Existe. São poucas, tá? São poucas contraindicações absolutas para amamentação, mas elas existem, tá? Uma clássica, assim, né, é a galactosemia. A galactosemia, que é uma doença, um erro inato no metabolismo em que o bebê não vai conseguir, ele vai ter problemas com o açúcar presente no leite. Então, esses bebês têm que receber formas especiais, então não pode mamar no seio, tá? Aí tem outras situações, a mãe com infecção por HIV, tá? A mãe com infecção por HTLV 1 e 2, as mães usando drogas ilícitas, tá? A mãe que está usando algumas medicações, e aí tem que ver caso a caso, é melhor consultar, né? Se está em dúvida com a medicação, é melhor consultar uma referência, né? Então tem algumas medicações que contraindicam. Aquela mãe que está com lesões de herpes no seio, tá? Não dá para dar leite materno com lesões de herpes no seio. A mãe com tuberculose pulmonar não tratada ativa, também não vai poder amamentar direto do seio. Ela pode dar o leite ordenhado, mas não direto do seio. Enfim, basicamente são essas contraindicações. Não são, o número de contraindicações é pequeno. Tá? A grande maioria das mães vai poder e deve tentar a amamentação. E professor, uma coisa que a gente vê bastante, assim, ambulatório de pediatria e tudo mais, é as mães se queixando de leite fraco. Existe leite fraco? Olha, talvez dizer que não existe a possibilidade, existir a possibilidade do leite estar insuficiente, existe, e até existe, mas não é a regra. A imensa maioria das vezes, isso não acontece. Na imensa maioria das vezes, o leite está adequado. Tá? Isso aí, dizer que o leite está fraco, vamos dizer assim, é a exceção da exceção. Tá? Uma raridade. Não é a regra. E, obviamente, essa história do leite fraco vem muito da insegurança das mães, né? E é totalmente compreensível. Se tu pegar uma mamadeira com 60 ml de leite e dar os 60 ml de leite para o bebê tomar, o pai e a mãe e a avó e quem mais estiver ali vai ver que o bebê tomou 60 ml de leite. Se tu não tem uma mamadeira, tu tem um bebê tomando leite direto do seio, tem um probleminha que todos os seres as mães, elas não vêm com um medidor. A mama não vem com medidor, então a mãe não tem a menor ideia de quanto que o bebê mamou. Tá? E isso abre espaço para a fantasia de que não está sendo suficiente, não está bom, é pouco, o bebê não fica saciado. Ainda mais aquele bebê, daqui a pouco está em aleitamento materno exclusivo, que mamou, daqui a 1 hora, 2 horas vai querer mamar de novo. E então, assim, vamos dizer assim, tem muito espaço aberto para a fantasia de que
não tem leite suficiente, de que o leite é fraco, de que o leite não sustenta, etc. Né? Seria muito bom se a mama viesse com um marcador mostrando o quanto que o bebê mamou, daria muita segurança. Mas isso não existe. Então, aí está a grande diferença. Quando tu tem uma fórmula e que todo mundo vê o quanto o bebê está mamando, as pessoas às vezes ficam muito mais tranquilas. E é uma tranquilidade que eles muitas vezes não conseguem ter no aleitamento materno exclusivo. E é importante passar isso para as famílias, né? Então, como regra, eu costumo reforçar para as famílias de que a ideia de que essa questão do leite fraco, né, na imensa maioria das vezes, é uma fantasia, não condiz com a realidade, em que a gente vai estar monitorando o ganho de peso e como é que o bebê está, a gente vai estar monitorando a pega, vai ver como é que está a mamada, e que caso aquele bebê ou aquela bebê não esteja ganhando peso, nós vamos tentar entender o porquê. E vamos fazer de tudo para que a amamentação dê certo. E naqueles casos que existem em que por algum motivo a amamentação não está dando certo, seja por algum problema na pega, ou seja qual for o problema, e o bebê não está conseguindo ficar nutrido, não está conseguindo ficar saciado, bom, aí a gente, tirando totalmente a sensação de culpa que as mães muitas vezes ficam, né? Então, tirando a culpa dos ombros da mãe, a gente oferece uma alternativa, né? Aí discute com a mãe o que vai fazer. Mas sempre oferecendo assim todo o apoio para que a amamentação tenha sucesso. Tá? Mas sendo bem realista, algumas vezes a mãe não vai ter sucesso, outras vezes a mãe não tem interesse em amamentar, e essa mãe também tem que ser respeitada, tem que ser acolhida, né? Porque muitas vezes a mãe que não está tendo sucesso, ela mesma já pode se culpar o suficiente e ela precisa do profissional que está atendendo acolhimento muito mais do que julgamento. Né? Perfeito, professor. E o bebê, quais são as vacinas que tem que ser feita no bebê quando ele nasce? Tem alguma que tem alguma contraindicação, alguma coisa? Olha, ao nascimento, poucas vacinas, né? Ao nascimento, 2 vacinas. Se faz uma injeção de vitamina K, que até poderia ser dado via oral, mas a rotina é fazer injetável, vitamina K injetável, que não é bem uma vacina, tá? E de vacina mesmo, tu tem uma vacina para hepatite B, que é feita logo ao nascimento, intramuscular, e tu tem uma vacina, a vacina BCG, tá? Que é para prevenção das formas disseminadas de tuberculose, né? E que é feita também ao nascimento, é feita intradérmica como rotina no braço direito. Então, sempre no braço direito, intradérmica, é feita a vacina BCG. A contraindicação da vacina BCG basicamente é aquele bebê com peso menor de 2 quilos. Tá? Aquele bebê que ainda não atingiu o peso de 2 quilos não deve fazer. Fora isso, todos devem fazer a vacina. Tá, e quando ele atinge 2 quilos, daí ele já pode vacinar? Pode vacinar. Às vezes, assim, se tu for ver na literatura, aquele bebê que está com uma suspeita, assim, cuja mãe está com uma tuberculose ativa, não se excluiu a infecção de tuberculose no bebê, está em investigação, pode retardar a vacinação também. Tá? Essa decisão tem que ser feita né, caso a caso. Né? Mas lembrar que isso também pode ser retardado. Mas, normalmente, a contraindicação é a questão do peso. Bom, professor, e os testes pós-nascimento, como o teste do pezinho, do olhinho, do coraçãozinho, são testes obrigatórios? E qual a razão desses testes? São testes obrigatórios, eles são todos testes de triagem. Tá? O objetivo do teste de triagem, qualquer teste de triagem que tu vai fazer, tu tem o objetivo de detectar o maior número de pessoas possível com determinada doença ou condição. Então, qualquer exame de triagem, em qualquer situação, esse é o teu objetivo. Para isso, tu precisa de exames com uma boa sensibilidade. Às vezes a especificidade não precisa ser tão grande, né? Mas tem que ser bem sensível. Eles têm que realmente detectar quem tem algum problema. E é isso que faz assim, o teste do pezinho. Ele detecta várias doenças, tá? Ele tem uma boa capacidade de detectar essas doenças e vai servir como um rastreio para essas doenças, né?
algumas crianças, alguns recém-nascidos vão ter o teste do pezinho alterado e não vão ter a doença. Pode ter sido, vamos dizer assim, um erro esperado do teste, tá? Mas, pelo menos, aqueles que têm a doença vão ser detectados. Aqueles cujo resultado do exame foi alterado e, na verdade, não tinham doença, a investigação posterior vai demonstrar que não há nenhuma doença. Mas aqueles que têm a doença vão ser detectados. E isso também acontece nos outros testes, né? O teste da orelhinha, o teste do olhinho e o teste do coraçãozinho. Então, vamos dizer assim, são testes que são realizados com o objetivo de detectar problemas que, se não detectados, vão trazer prejuízos para a criança. Se detectados precocemente, podem ser tratados a ponto de mudar o prognóstico do problema. Basicamente é isso. Então, a criança tem uma doença. Se eu não fizer esse diagnóstico, ela pode morrer, ou ela pode ficar com um dano permanente, ou o funcionamento de determinado órgão vai ser prejudicado para o resto da vida, enquanto que se eu fizer o diagnóstico, aquilo pode mudar de forma significativa, porque eu já posso começar o tratamento adequado. Então, esse é o motivo, essa é a razão da necessidade desses exames e desses testes, né? E realmente, eles são obrigatórios, é importante que faça. Tá bem, professor. E sobre sopros cardíacos, é comum ter em bebês? É algo que a gente tem que se preocupar? Sopro cardíaco, sim, é comum. É comum, tá? É frequente, é um achado frequente. Mas o sopro em si não é doença. O sopro é um barulho. É um barulho que o médico ouve na ausculta cardíaca, que não era para estar ali, mas o médico está escutando. Aí tu pode ter esse sopro em função de uma patologia, ou não, ele é um barulho que está ali, mas é um sopro que a gente chama de inocente. Não tem uma patologia por trás. Tá? Às vezes, tu vai precisar de algum tipo de investigação que envolva fazer um ecocardiograma no bebê, né? Ou outros tipos de exames, mas normalmente quando se investiga sopro, tu vai fazer a investigação por meio de ecocardiograma, mas alguns achados no exame físico já podem te dar alguma dica de alguma doença cardíaca, além da simples presença do sopro. Então vamos ver um bebê com poucos dias de vida, com sopro, e que não se consiga palpar adequadamente os pulsos em membros inferiores, esse bebê pode ter uma coarctação de aorta, por exemplo. Um bebê com sopro e que está cianótico, está roxo, ele pode ter uma cardiopatia cianótica. Tá? Um bebê com sopro que ao longo dos dias das semanas, desenvolve taquipneia, ausculta com crepitantes, alguma disfunção respiratória, eventualmente mais adiante algum rebaixamento do fígado, aumento do fígado, pode estar desenvolvendo uma insuficiência cardíaca por daqui a pouco uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar. Então, assim, tem algumas dicas no exame físico que podem te levar a pensar nas possibilidades de diagnóstico quando o bebê tem um sopro. E muitas vezes o bebê, dependendo de como foi o pré-natal, alguns bebês já fazem ecocardiograma fetal. Então, já fizeram uma ecografia do coração durante o pré-natal. E normalmente esses exames são capazes de detectar as principais cardiopatias que precisam de tratamento no período neonatal. Algumas situações esse exame pode não detectar, mas normalmente são situações em que o diagnóstico no período neonatal não é obrigatório. Vamos imaginar assim, uma comunicação intraventricular bem pequena, que não vai ter repercussão, uma comunicação interatrial, né, pequena, sem repercussão também. Então, se aquelas crianças que já têm uma ecografia do coração normal durante a gestação, né, ecocardiograma fetal, essa criança já é muito improvável que tenha algum problema, alguma malformação cardíaca grave que precise de tratamento no período neonatal. E quando que vai ser feita a revisão pós-parto desse recém-nascido? Olha, normalmente a rotina é que os bebês fiquem em torno de 48 horas no hospital, né? Esses bebês que ficam 48 horas no hospital, a revisão é feita do 3º ao 5º dia pós-alta.
Tá? Mais ou menos com 1 semana de vida se faz essa revisão. Momento em que é avaliada a amamentação, o peso, se não teve perda excessiva ou se eventualmente já recuperou o peso, se avalia a ocorrência de icterícia, se tira dúvidas dos pais, se avalia como é que está o bebê clinicamente, né? Então, essa consulta de retorno realmente é uma consulta bem importante. Nos casos em que a alta é precoce, é antes de 48 horas de vida, é recomendado que se revise o bebê em 48 horas. Tá, e professor, depois dessa consulta de retorno que o senhor falou, tem um número pré-estabelecido de consultas que esse bebê vai ter que ir, uma periodicidade para isso? Olha, normalmente a gente fala assim, o que é o mínimo necessário? Uma consulta com 1 semana, depois com 1 mês, depois com 2 meses, com 4, 6, 9 e 1 ano. Pode ser necessário consultas com maior frequência, mas vamos dizer assim que o mínimo recomendado é essa periodicidade. Tá? Se os bebês são analisados com maior frequência no início, e depois, se o bebê está bem, a puericultura vem vindo bem, a gente vai espaçando um pouco mais. Tá bem, professor, então acho que são essas as dúvidas de hoje. Muito obrigada por ter aceitado a participação, foi muito bom conversar com o senhor e esclarecer dúvidas dos alunos e da população em geral, né? Tá bem, eu que agradeço o convite, espero ter contribuído para vocês. Muito, muito mesmo, professora, muito obrigada. Tá, obrigado.